Pessoal, esse é específico para os alunos que estão fazendo o projeto de pesquisa e irão se dedicar ao momento denominado aí de revisão bibliográfica, né, ou do breve embasamento teórico. Bom, claro que vocês têm em mente o tema e o problema com os objetivos, não é isso? Então, a gente parte desse material já previamente definido por vocês para poder desenvolver, né, o seu tema com base nesses seus objetivos e o seu problema. Será que essas fontes selecionadas por vocês darão conta? É isso que a gente vai ver agora, né? Então, você vai começar a desenvolver essa sua escrita, selecionando os artigos, né? E produzindo um texto de forma que fique claro, né? Desde o seu momento inicial, partindo aí do seu problema de pesquisa e tendo seus objetivos como norte para essa construção do seu texto. É importante que nessa construção você antes elabore um roteiro do que você vai falar primeiro, tendo como base os artigos. Porque se você fizer só um tópico, né, com base em um artigo, em um autor, por exemplo, vai ficar parecendo que, na verdade, é uma síntese, né, um resumo desse autor. E, na verdade, você precisa demonstrar a sua capacidade de conexão com diversos autores, com várias fontes, com vários artigos que você já selecionou. Então, é preciso mostrar um diálogo nesse texto, né? Então, você vai trazer aí não só um, mas vários dos autores que você já selecionou para construir aquele tópico. Então, é importante você subdividir esse tópico, né? Essa revisão aí da sua literatura, com 2 ou 3 tópicos no máximo, porque, na verdade, esse é o início da sua conversa, da sua aproximação com esses autores. Então, não vai ser um texto muito longo, mas é importante que ele tenha início, meio e fim, né? Então, por isso que, quando a gente subdivide esse texto, esse tópico, né, no caso do embasamento teórico, ou da revisão de literatura, ou da revisão bibliográfica, como queira chamar. Quando você subdivide em 2, 3 tópicos, fica mais fácil e mais tranquilo essa sua escrita, né? Vai ficar vamos dizer assim, um texto com mais possibilidade de coerência, né? Para não ficar, às vezes, um tópico desenvolvido em 4, 5 páginas e com a tendência muito comum de se perder ali no meio desse tópico, desse texto. Então, por isso que dividir esse tópico em 2, 3, né, subtópicos e construir um tópico dialogando com os autores, eu acho que fica mais fácil, mais tranquilo para vocês. Mas antes disso tudo, é importante criar esse roteiro de escrita, né? O que você vai falar primeiro, quais os autores que você vai recorrer para poder você falar sobre isso, depois sobre o quê, né? Então, numa sequência lógica, coerente. E é importante não ficar aquele texto cansativo, do tipo assim, segundo fulano, segundo fulano, segundo fulano. Fica parecendo que você só fez um cola-copia dos autores e não tem ali um mínimo de autoria sua, né? Tem que ter uma certa interpretação daquele material que você está lendo. Se as ideias estão convergentes, se estão divergentes, então você tem que ir costurando, na verdade, essa sua produção, tá certo? Para esse momento do projeto, a gente solicita que não seja um texto longo, 3, 4 páginas no máximo, porque, na verdade, você vai começar a mostrar essa sua familiaridade na escrita, né, no diálogo entre os autores e, claro, com a sua capacidade de construir um texto de forma coerente, tá certo? Então, não se preocupe muito com a extensão desse texto nesse momento, né, desse tópico do seu projeto, mas é importante que você mostre e demonstre a sua capacidade de síntese, né, desses artigos, esses autores aí que você já selecionou, tá bom? Lembrando sempre que todos esses tópicos ou esse desenvolvimento tem que estar coerente com os seus objetivos, aquilo que você se propôs a fazer em relação ao seu tema e, obviamente, ao seu problema de pesquisa, tá bom? E aí, qualquer dúvida que surgir, a gente vai conversar no nosso momento online, tá bom? Um abraço.